Olá, nova área de estágio no curso de Psicologia da Universidade Franciscana. Agora, os acadêmicos podem estagiar no Presídio Estadual de Júlio de Castilhos e também na Penitenciária de Santa Maria. Para estudar sobre práticas de saúde mental, professores e alunos da UFN visitam o Hospital Psiquiátrico São Pedro e o Instituto Psiquiátrico Forense em Porto Alegre. Cor, arte e inclusão. Produtos com estampas criadas pelos atendidos da APAI são lançados em mais uma ação do projeto Além das Cores, dos cursos de Design, Design de Moda e Administração. No quadro Tá na Mídia de hoje, você vai ver como a diminuição do interesse da sociedade em assuntos públicos faz as pessoas consumirem menos jornalismo. Devoção e fé em Maria. Terceiro simpósio de Mariologia traz como tema a fé da Igreja em Maria, os 4 dogmas marianos. Fique com a gente, é agora no Universo Acadêmico. Um convênio a nível estadual foi firmado entre a SUSEP e a Universidade Franciscana e oportuniza o olhar da comunidade acadêmica para quem está inserido no sistema prisional. É que a partir deste ano, alunos da UFN podem estagiar em penitenciárias. Além disso, o Plano de Ação, junto à SUSEP, propõe rodas de conversa e palestras que aproximem os estudantes e professores da realidade de trabalho nos presídios. Gabriel está no final da graduação em Psicologia. Na metade deste ano, começou a estagiar no Presídio Estadual de Júlio de Castilhos. Acho que essa experiência está sendo ótima, porque eu nunca imaginava como que era o funcionamento do presídio. E como essas pessoas têm a vontade de mudar e muitas vezes não têm essa oportunidade. Semanalmente, ele realiza atendimentos de escuta e acolhimento aos presos e participa da organização de momentos de integração para a comunidade privada de liberdade. São atividades coletivas e individuais focadas na promoção de saúde mental. Por muito tempo, essa população foi vista na sociedade apenas como criminosos que têm que ser afastados da sociedade e não terem chance de voltar para a sociedade. E o trabalho do psicólogo, então, agora no presídio, é de trazer a oportunidade para esses presos de terem cultura, arte, educação dentro do presídio, para que eles possam serem reinseridos na nossa sociedade. Estagiar na área de psicologia no sistema penal é um campo novo. A UFN é uma das únicas universidades no Rio Grande do Sul com convênios junto a presídios. Durante as experiências de estágio, os acadêmicos se desenvolvem profissionalmente e desempenham uma função social importante. Então, o aluno que vai fazer estágio dentro do sistema penal, na SUSEP, nas penitenciárias, ele vai trabalhar com vários âmbitos, várias pontas da saúde, né? A gente tem uma UBS, a gente tem UBSs dentro do sistema, então ele vai trabalhar com psicologia da saúde, vai trabalhar com psicologia clínica, vai trabalhar com psicologia educacional, porque a gente também tem essa perspectiva dentro dos presídios. Então, a área é muito grande, é muito ampla. Para ampliar as discussões sobre este tema e aproximar os acadêmicos da nova área de estágio, o evento Contribuições da Psicologia no Contexto Prisional, Desafios e Possibilidades abre espaço para Christian Colovini, psicólogo da Penitenciária Estadual de Santa Maria, e Gabriel Moresco, também psicólogo e diretor do Presídio Estadual de Júlio de Castilhos. Eles compartilharam um pouco sobre a realidade de trabalho do profissional da psicologia no ambiente prisional. Então a gente tem que entender quem é o preso, que população é essa, da onde vem essa população historicamente, para poder ofertar um trabalho, para poder ofertar o que o psicólogo pode fazer por eles. E pensar assim que a intervenção do psicólogo é em qualquer ambiente, qualquer instituição, e quanto mais vulnerável, quanto mais complicada seja a realidade da instituição, mais importante é o trabalho do psicólogo lá dentro. E aqui no estúdio a gente recebe 2 representantes do curso de Psicologia da Universidade Franciscana, o professor Marcelo Moreira e o acadêmico Gabriel Trezel. Eles participaram da nossa reportagem e agora estão aqui para seguirmos falando sobre práticas inclusivas no campo da psicologia. Só que agora partimos para uma outra perspectiva, pensar a saúde mental em contextos de cuidado e tratamento de pacientes em ambientes psiquiátricos. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado, Tainá. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui.
Então, para a gente começar, professora, eu gostaria de perguntar, né? Vocês nesse semestre visitaram o Hospital Psiquiátrico São Pedro e o Instituto Psiquiátrico Forense. E também, né, tiveram uma experiência ali no Geração Poa. Por que da escolha dessa viagem técnica junto com o curso de enfermagem, né? Por que proporcionar aos acadêmicos essa experiência? Isso, a escolha desses lugares e dessa visita técnica se deu em relação a uma disciplina. Na verdade, são 3 disciplinas envolvidas nessa viagem técnica, que é a Psicologia da Saúde, do curso de enfermagem, na qual eu ministro a disciplina, Psicologia em Contextos Comunitários, na Psicologia, e Psicologia Social, né? Então, esses três professores, nós nos reunimos e entendemos que essa discussão ela precisaria tomar um outro rumo, né? No sentido de a gente poder visualizar a experiência que a gente traz em sala de aula e os alunos pudessem também vivenciar essa experiência lá no campo, lá em loco, né? Então ela se deu através de uma escolha de um itinerário, né? Um roteiro da viagem que a gente organizou, que foi desde o Hospital São Pedro, que a gente vai pensar um hospital psiquiátrico tal e qual, né? Histórico, com as pessoas que elas são internadas lá, estão lá dentro. É claro que hoje já não é mais essa condição, a gente já tem uma outra história, hoje é um museu, né? E na sequência nós fomos no IPF, que é o Hospital Psiquiátrico Forense, que ele hoje sim tem pessoas que estão lá internadas, né? Que são pessoas que estão privadas de liberdade, ou seja, que cometeram algum delito estando em sofrimento psíquico. Isso, né? A gente vai encontrar pessoas que estão lá há 20 anos, há 30, 40 anos, que estão lá até hoje, né? E na sequência nós fomos no Gerapoa, no Geração Poa, que é um dispositivo, que é um serviço da saúde, né, da RAPS, que ele vai pensar, então, a RAPS é um dispositivo da saúde mesmo, que ela vai ter uma organização para auxiliar as pessoas com geração de renda, também com cuidados psicológicos e psicossociais. E ali no Geração Poa a gente conseguiu visualizar então o ideal, aquilo que a gente gostaria e que a gente luta, ensina e trabalha para que aconteça, né? Que seria uma desinstitucionalização das pessoas que estão em condições de manicomiais e pudessem estar em liberdade aqui com a gente, enfim, trabalhando e construindo as suas vidas de uma maneira digna, né? E não só em sofrimento ou por causa de um sofrimento psíquico. Então, essa escolha se deu nesses 3 pontos, que a gente pudesse também olhar desde uma questão histórica até o ideal que a gente consegue ter hoje, então, na sociedade, aí como técnicos de saúde mental. Uma supervivência. Isso. Gabriel participou, né? Foi nessa viagem de estudos. Como que foi para você, né, ter essa experiência? O que poderia trazer para compartilhar com a gente? Foi muito bom ter essa oportunidade de sair da sala de aula, onde a gente aprende a teoria, para ver na prática mesmo como realmente acontece, é muito bom para a nossa formação acadêmica. E o que me impactou muito nessa viagem foi os motivos das pessoas que eram internadas no hospital psiquiátrico. Muitos motivos banais que elas não precisariam estar lá. Elas entravam com suas questões e acabavam saindo pior do que quando elas entravam, porque elas não tinham o cuidado necessário e o motivo que elas eram internadas não era necessário elas estarem naquele local. Professor, e assim, proporcionar essa vivência, né, para pensar as práticas de saúde, as linhas teóricas, as abordagens, né, como que a gente consegue aprender mais sobre psicologia estando nesses espaços? Essa vivência, Tainá, ela é importante porque o aprendizado se dá com a interlocução entre as duas coisas, né? Você vivencia o teórico e você vê a prática. Então eles conseguiram, né, a gente nessa vivência, e o IPF, né, fica um agradecimento a eles por eles terem aberto as portas, porque eles estão num momento delicado, né, que é já de fechamento da instituição, ou seja, uma transformação da própria instituição. Então, a gente conseguiu visualizar aquilo que estão nos textos, aquilo que a gente fala na disciplina, ou a gente fala nas disciplinas, nos cursos, eles conseguiram vivenciar lá, né? E o que é isso? É ver que o sujeito, ele não é perigoso, né? Que ele não oferece nenhum perigo para a sociedade, nem para ele mesmo, e que, principalmente, ele não tem mais referências, né? Geralmente, como o Gabriel trouxe, assim, os motivos mais banais, que eram vários, né? Desde mulheres querendo separar de maridos, né? Que são coisas históricas, desde pessoas que tinham algum outro sofrimento que não fosse tão grave e não tinham o que se fazer, se colocava lá. Então, a gente conseguiu visualizar essas histórias de vida, a gente conseguiu conversar com a equipe técnica do IPF, então,
que é uma equipe nova da desinstitucionalização e trouxe toda essa perspectiva que a gente tanto fala em sala de aula. Eles trouxeram isso como vivência. A gente pode ver, pode conversar com esses usuários, pacientes lá dentro. Então, eu acho que esse foi um enriquecimento importante, porque foi palpável, foi visível para os alunos. E eles muito se surpreenderam, assim, né? Eles voltaram com uma ideia bem diferente também. A gente teve algumas conversas depois, né, Gabriel? E eles relatam isso, assim, de que muda muito a perspectiva do próprio curso também em relação à saúde mental, do curso de psicologia e de enfermagem, né? Eles conseguem visualizar algumas coisas que antes era só dito, e agora eles entendem e veem que isso existe, que está ali, né? E a gente pode pensar práticas de cuidado a partir daqui, né? Sim, segue reverberando, né, a viagem. Muito. Gabriel, teria algum outro ponto, assim, alguma lição, algo que tu aprendeu, que tu gostaria também de trazer para ressaltar, algo da tua vivência nessa viagem? Foi muito importante essa viagem para nós realmente, como o professor falou, nós vermos, tirar do papel, do livro, da teoria, o que realmente acontece, ver que realmente isso aconteceu e pensar em como a gente pode levar esse fazer do psicólogo para ajudar essas pessoas. Pois a dignidade humana é um direito do ser humano. Então, a gente, como psicólogo, a gente tem que tentar ajudar essas pessoas a recuperarem essa dignidade. E vocês também participaram de oficinas, né? Ou uma oficina, enfim. Como que foi essa oficina, essa participação? Como que foi organizado tudo isso? Então, isso foi bem interessante, porque o Geração Poa, como a gente comentou, é um serviço, né, da comunidade de Porto Alegre, enfim, que ele já existe desde 94. Então, é anterior à reforma psiquiátrica. E eles já têm uma história muito grande, muito consolidada em relação ao cuidado em liberdade. E um dos dispositivos, um dos serviços que eles utilizam lá, são a geração de renda através de algumas oficinas. E a gente participou da oficina de café, né? Que eles têm um café, que se chama o Café Mentaleiro, onde os cafés são feitos pelos próprios usuários. Então, eles participam de todo o processo, desde a compra dos insumos, da comida, dos grãos, até o processo da venda, né? Então, eles prepararam para nós um café enorme, assim, para falar sobre o serviço. Então, a oficina foi lá no centro de Porto Alegre, né, onde eles têm o café hoje, que é lá no Café Capitólio, e a gente conseguiu visualizar, né, e provar também, né, o resultado, o produto disso, né, que foi um café com pão de queijo, com bolo, com café deliciosíssimo, assim, todos preparados pelos usuários do início ao fim, né, e a gente pôde também estar auxiliando ali e também conhecer como é que funciona toda essa condição de liberdade. São pessoas que são usuários ou ex-usuários, né? Não sei se a gente pode chamar ex, mas enfim, são pessoas que saíram, que são egressas do serviço manicomial, né? E aí hoje estão totalmente funcionais na sociedade. Gabriel, você indicaria então essa visita, essa viagem para próximos estudantes, né, que estejam aí também pensando essa perspectiva diferenciada, digamos assim, da saúde mental? Com certeza, vale muito a pena a gente ter a oportunidade de conhecer pessoalmente o que a gente aprende na teoria. Vale muito a pena fazer essa viagem. E professor, como você estava comentando, né, tudo que foi experienciado veio para a sala de aula agora, para algumas discussões, tem perspectivas de novos trabalhos, né, de aprofundar melhor as temáticas, o que foi aprendido por lá? Sim, nós estamos começando um trabalho no sistema penitenciário, né, é deste ano. Então a gente tem ainda uma procura razoável para baixa, né, onde a gente tem os alunos que estão se interessando pelos serviços. Então, a perspectiva é essa, cada vez mais está aumentando, né, o funcionamento, o entendimento, a procura dos alunos. E a gente tem sim, com certeza, no próximo semestre para fazer mais viagens de estudos, mais publicações, né, mais estagiários também. Os estagiários estão procurando até como voluntários, né, para poder conhecer um pouco mais o serviço, porque é uma área tão importante que a psicologia está se ocupando, deveria se ocupar mais, não está se ocupando muito. Então, a gente tem que ocupar esse espaço. Uhum. Muito obrigada, então, pela participação de vocês aqui no nosso programa, pela disponibilidade, né, em compartilhar as experiências e as vivências de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Os cursos de Design de Moda, Design e Administração da UFN organizaram um evento aberto ao público com coquetel, música clássica e desfile para apresentar as estampas criadas pelos atendidos da APAE de Santa Maria.
A partir das estampas, ecobags, canecas e marcadores de livros foram desenvolvidos. Agora, a ideia é que as peças confeccionadas sejam vendidas e gerem renda à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O evento tem apoio de 10 empresas privadas da cidade, da APAI, da Prefeitura de Santa Maria e do Lab Criativo. E o Tá na Mídia de hoje vai falar sobre a diminuição do interesse das pessoas em assuntos públicos. Vivemos uma era de extrema individualidade. As pessoas já não se interessam mais pelos problemas sociais de ordem pública e coletiva. Esse desinteresse pela coletividade não é recente. Lá na década de 70, o sociólogo Richard Sennett já alertava sobre esse fenômeno em seu famoso livro O Declínio do Homem Público. Para Sennett, até o século XVIII, as sociedades viviam num equilíbrio entre o domínio público e privado. Porém, após a Revolução Industrial, o domínio do privado passou a prevalecer na vida das pessoas. O consumismo passou a ser mais importante que a integração do indivíduo à sua comunidade. Se na década de 70 já percebíamos essa predominância da individualidade, imagine então agora, 50 anos depois, com o aprofundamento do consumismo e a proliferação das redes sociais. Vivemos em uma era de culto à personalidade e ao indivíduo. E nessa balança da vida, quando se pesa a atenção ao individual, se deixa de dar atenção ao coletivo. Nunca se viu tanta gente sem o mínimo interesse pela coisa pública, pela política, pelos governos, pela sociedade, pelo outro. Esse fenômeno acaba afetando todas as atividades humanas relacionadas ao coletivo. E entre essas atividades está o jornalismo. Afinal de contas, o jornalismo é, na sua essência, uma atividade profissional de apuração de informações de interesse público. E quando a sociedade deixa de se interessar pelo que é público, consequentemente, deixa de se interessar por jornalismo. Na última terça-feira, o Instituto de Pesquisa em Jornalismo Reuters entrevistou o professor de jornalismo Benjamin Toff, da Universidade de Minnesota. Toff lidera uma pesquisa sobre como está a confiança das pessoas no jornalismo. E segundo o professor, 43% dos norte-americanos têm o hábito de evitar consumo de notícias. De acordo com a pesquisa, entre as possíveis razões está a falta de interesse das pessoas em política e em participação na vida pública. Outra justificativa das pessoas é a falta de tempo, pois elas se sentem sobrecarregadas com tantas ocupações no dia a dia. Ou seja, elas encontram tempo para consumo de informações de ordem particular, em redes sociais, mas não encontram tempo para informações de interesse público. E podemos notar uma consequência desse fenômeno agora, neste período eleitoral em que estamos vivendo. Ontem, dia 27 de outubro, tivemos o segundo turno das eleições municipais aqui no Brasil, e o TSE registrou índices de abstenção recordes. Tanto que na manhã de hoje, dia 28 de outubro, a presidente do TSE, Carmen Lúcia, anunciou que a Justiça Eleitoral deverá fazer uma pesquisa para descobrir as causas dessas abstenções no Brasil. E aí entramos em um ciclo vicioso. Sem o interesse na vida pública, diminui o consumo de jornalismo. E sem o consumo de jornalismo, o interesse na vida pública tende a diminuir ainda mais. E é preciso quebrar esse ciclo, pelo bem das democracias. E por ser um problema complexo, a minha sugestão é que quebremos esse ciclo em ambas as partes. É preciso desenvolver políticas que aumentem o interesse das pessoas na esfera pública, assim como é preciso que o jornalismo busque estratégias para voltar a ser interessante na vida das pessoas. Esse foi o Tá na Mídia de hoje. Até a próxima. O último sábado foi dia de espiritualidade e aprendizado, com o terceiro simpósio de Mariologia, a partir do tema A Fé da Igreja em Maria, os 4 dogmas marianos. O encontro convidou a todos para um mergulho profundo na devoção mariana. Os 4 dogmas marianos foi o tema escolhido para o terceiro simpósio de Mariologia. Declarações oficiais de crenças consideradas verdades essenciais para a identidade e a fé católica. Os dogmas confirmam a importância de Maria na história da salvação. De tudo que nós temos na igreja nesses 2000 anos, os dogmas é o que temos de mais sólido. Isto é, não é apenas emoção, expressão da religiosidade popular, mas é aquilo que a igreja teve que definir para poder garantir quem é Maria. A temática foi aprofundada por 4 palestrantes. Cada um promoveu uma reflexão teológica e pastoral dos dogmas marianos.
o que significa quando nós cristãos afirmamos que Maria é a mãe de Deus. Pode uma criatura ser mãe do Criador? Daí a importância de se compreender de modo adequado o que nós queremos dizer, do ponto de vista teológico, quando afirmamos que Maria é a mãe de Deus. E um outro aspecto importante é em que a maternidade divina de Maria, Theotokos, ilumina o nosso ser cristão hoje, o nosso discipulado cristão. É um tema imensamente desafiador, esse tema da virgindade perpétua, porque a gente não pode deixá-lo assim como se fosse uma nuvem lá no horizonte, que a gente sabe que existe, mas ninguém entende bem o que é, nem sabe porquê, nem como é que aconteceu. Então, o que a gente quer procurar é, na medida possível, mostrar que existe uma lógica na atuação de Deus. A gente não pode explicar um dogma, porque um dogma é sempre um mistério de fé. Maria, sim, teve, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, um privilégio especial para ser a mãe do Salvador, para gerar em si, no seu corpo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ela foi poupada da mancha do pecado original, pelos méritos de Cristo, não por seus próprios méritos, porque ela seria a geradora de Cristo Jesus. Alguém deixa de ser católico se não acredita na Mãe de Deus, na Imaculada Conceição, na Assunção de Maria e na Virgindade Perpétua. Como compreender na sociedade do século XXI que Maria teve um filho e permaneceu virgem antes, durante e depois do parto? Veja que é uma temática importantíssima. Eu acredito que cada um dos dogmas gera uma série de perguntas para o ser humano de hoje. O Simpósio de Mariologia, promovido pela Arquidiocese de Santa Maria, com o apoio da UFN e da FAPAS, antecede a Romaria de Nossa Senhora Medianeira, que neste ano chega na 81ª edição e ocorre de 8 a 10 de novembro. Esse evento se inclui em um conjunto de atividades e eventos que foram preparados pela Arquidiocese com as suas parceiras, exatamente para preparar o momento da Romaria, no sentido de propor uma reflexão sobre o papel de Maria no processo de salvação do seu filho e também congregar as instituições de Santa Maria, as paróquias, as universidades, as escolas, para que de fato pudessem aprofundar uma temática com especialistas, né, todos os anos, e, consequentemente, discutir e fazer com que esse momento se torne um momento efetivo e preparatório para, de fato, a vivência da Romaria. As duas instituições de ensino superior colaboram na missão e promoção de eventos acadêmicos e teológicos. Naturalmente, um simpósio, pela característica de pessoas que têm conhecimento específico, aprofundado, mas também um lugar que se agrega após as falas, essa discussão, enfim, a interação das pessoas sobre esse mesmo tema. É importante que isso também esteja vinculado a um lugar acadêmico. Como instituições de ensino superior, com a característica católica, é o lugar onde cabe também o aprofundamento e a discussão dessas temáticas. No momento que você vai destacando esta unidade e também uma identidade mais em comum, você consegue fazer com que também o povo cristão ele perceba na unidade destas instituições, que tem uma identidade em comum, também propósitos e fortalecimentos realmente de cada uma das suas missões. Com recorde de público, a terceira edição do evento reuniu cerca de 300 pessoas, de Santa Maria e de cidades da região, na Universidade Franciscana. Nós estamos num constante aprendizado. Quando nós imaginamos que aprendemos bastante coisas na nossa catequese, como cristãos, a gente vai entendendo que precisamos aprender muito mais. E esses eventos, como o Simpósio de Mariologia, têm contribuído muito para o nosso aprendizado de cristãos, nosso aprendizado para a convivência, nosso conhecer mais Jesus, conhecermos mais
Maria. Um tempo em que as coisas são móveis, que as verdades são passageiras e as coisas são líquidas e não há coisas mais permanentes, nós precisamos de referências fundamentais que norteiem e fundamentem a nossa vida. E essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!